E vamos falar de Santos e União La Calera que se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana, penúltima rodada da fase de grupos, e o Santos precisa vencer para depender só dele até a última rodada, que é quando o Santos enfrenta o Banfield, que pode já chegar eliminado para esse último duelo na Vila Belmiro. Então vamos falar a escalação do Santos e atenção, Santos deve poupar vários titulares para esse confronto. Quero a opinião de vocês, se você concorda, se você não concorda, qual seria a sua escalação e principalmente o seu palpite para Santos e União La Calera. Mas antes da escalação do Peixe, vamos à classificação do grupo. Até o momento que eu estou gravando, Universidade Católica e Banfield estão jogando e estão empatando. Caso permaneça esse placar, os dois já estão eliminados e aí, né, fica o confronto até a última rodada ou não, né, porque se a União La Calera vencer o Santos, aí acaba para todo mundo. União La Calera já está nas oitavas de final da Sul-Americana. Mas, caso o Santos vença, o Santos depende só de si para se classificar à próxima fase. Então, a União La Calera está com 8 pontos, o Santos tem 7, Universidade Católica empatando, né, vai a 5, mas antes do jogo 4, e o Banfield, com esse resultado parcial, está com 4 pontos, mas começou a rodada com 3 pontos. Então, esse é o cenário do grupo C da Sul-Americana, e vamos então falar como o Santos do técnico Fabian Bustos deve jogar essa partida. O Santos, que só teve um treinamento para esse jogo contra o União La Calera, como vocês sabem, o Santos jogou no último final de semana, no domingo, contra o Goiás, fora de casa, chegou, né, deu descanso para os jogadores na segunda-feira e só na terça-feira o Santos realizou a sua primeira e última atividade visando esse jogo contra o União La Calera. E de acordo com as informações do jornalista Lucas Mussetti, 2 titulares apenas foram para essa atividade e provavelmente devem ser os únicos titulares do Santos para esse confronto contra o União La Calera. Então vamos à provável escalação do Santos com João Paulo, Auro, Kaique, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Sandri, Ricardo Goulart, Juan, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Eu disse 2, né, titulares, mas também tem o Bauerman, então contando, né, João Paulo, Bauerman e Marcos Leonardo, 3 titulares aí para o jogo da quarta-feira, provavelmente, tá? A gente sabe que o Fabian Bustos muda a escalação, acaba decidindo ali horas antes do confronto, mas esse foi o time que treinou, né? A única atividade antes desse duelo contra o União La Calera. Então teremos aí, provavelmente, um Auro, que é um jogador que a gente espera que ele consiga pelo menos ser o Auro do último jogo quando ele entrou em campo, que foi mais regular, né? Mais regular para bom, não regular para ruim. Sendo assim, já está de bom tamanho e a gente espera também não só do Auro, né, mas que os laterais do Santos possam dar mais amplitude e também ir mais à linha de fundo, principalmente se o Santos não tiver mesmo o Lucas Pires em campo, o Felipe Jonathan precisa ser esse jogador, o Auro precisa ser esse jogador. O time da União La Calera não tem uma defesa forte. Aliás, o time da União La Calera, vamos ser sinceros aqui, é bem fraco. É o antepenúltimo colocado do campeonato chileno, né? Então tá em 14º aí, em 12 jogos disputados lá no campeonato chileno. Então não é um grande time, né? Esportivamente falando, não tem um time forte. Então, dá para o Santos ganhar com um time titular, dá para o Santos ganhar com um time alternativo, reserva, seja lá o nome que você utilizar para o time que vai entrar em campo amanhã. O Santos tem que vencer. Vai jogar na Vila Belmiro, vai jogar com jogadores que tecnicamente sim são melhores que o time da União La Calera. Agora, o Santos precisa ter uma estratégia interessante. Não pode ser um time que contra o Goiás, por exemplo, jogou com vários titulares, mas o meio-campo foi inexistente. E aí não adianta você jogar com 394 mil atacantes, que a bola não vai chegar.
né? Tem que ter um cara ali para fazer esse meio-campo, né? Por isso que o jogador chama meio-campista, do meio para o ataque. Continuando aqui, a zaga, provavelmente a volta do Kaique, né? O Kaique que estava com problema no nariz, uma fratura no nariz, então seria a volta do Kaique. O Bauerman, que não jogou contra o Goiás, então tá mais descansado. Felipe Jonathan, que ressurgiu aí com o técnico Fabian Bustos. O Camacho e o Sandri, confesso que eu gosto, né? Eu acho que são dois jogadores aí que estão jogando bem nas últimas partidas, então pode dar certo. Até me surpreende positivamente, porque confesso que com a ausência do Rodrigo Fernandes, até pensava que ele poderia voltar com o William Maranhão, mas o William Maranhão, como a gente já comentou em outros vídeos, parece que não está agradando tanto assim, né? Nem está sendo relacionado. Então, provavelmente teremos um Camacho de primeiro volante e o Sandri jogando como segundo volante. Aí, um Ricardo Goulart no meio-campo. Eu, sinceramente, teria colocado um outro jogador, um jogador com mais mobilidade, mais velocidade que o Ricardo Goulart. Rua Seco, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Provavelmente um Rua Seco caindo um pouco mais para a direita, né? Pelo menos esse desenho da partida nos indica isso. Vamos ver qual será o desenho tático aí na hora do jogo. Mas confesso para vocês que com esse time dá para o Santos ganhar sim da União La Calera. Tem que vencer. Se o Santos for derrotado para a União La Calera, tchau Sul-Americana. Aí só vai cumprir tabela, né, contra o Banfield. Então precisa do resultado, precisa vencer. Repito, independente dos jogadores, independente se é o time reserva, independente se é o time titular, não sei, tem que vencer, né? Tem que vencer. E como eu disse, os laterais precisam dar mais amplitude, precisam apoiar mais. O meio-campo do Santos também tem que ajudar nessa construção. Talvez um Sandri e um Camacho possam auxiliar nesse sentido o Ricardo Goulart. São jogadores também que têm bom passe. O Sandri, principalmente, consegue colocar algumas bolas longas bem interessantes. No último jogo contra o Goiás, por exemplo, o Madison fez o gol que estava impedido depois de um lançamento do Sandri. Então o Sandri está recuperando a sua melhor forma física. E o que eu disse, né, na nossa última live, repito aqui para vocês. O Sandri, bem fisicamente, ele tem tudo para tirar a posição do Zanocelo. Na minha avaliação, o Sandri, bem fisicamente, é Rodrigo Fernandes e Sandri, porque joga muita bola. É aquele volante que ajuda na marcação e também ajuda no jogo mais ofensivo, mas ele precisa estar bem fisicamente, né? Ele vem de uma lesão muito séria na última temporada, então precisa ter paciência com o nosso menino Sandri. E lá na frente, acho que é um ataque interessante, né? O Lucas Braga é o cara ali da velocidade, é o cara que pode tentar algum drible, enfim. O Juan também é um jogador que tem a velocidade, né? Ele tem a qualidade técnica também para jogar fora da área. E o Marcos Leonardo é o nosso artilheiro na temporada. Então o menino tem faro de gol. Acredito bastante que dá sim para sair alguns golzinhos desse nosso ataque. Vamos ver como o Santos vai se comportar. A gente sabe que o Santos na Vila Belmiro é um time muito mais corajoso do que como visitante. E, né, ironicamente ou não, a única vitória do Santos como visitante foi com o time reserva. E era um time reserva, né, jogando na altitude e tal. Então esse é um time alternativo com alguns jogadores que até poderiam ser titulares, né, como é o próprio caso, deixa eu colocar aqui de novo a escalação, como é o próprio caso do Sandri, como a gente comentou, o Kaique pode ser que brigue aí futuramente por uma vaga no time titular, né, o Marcos Leonardo é o titular, o Bauerman é o titular, o João Paulo é o titular, enfim, temos jogadores interessantes aí que dá para vencer a União La Calera. Eu acho que eu repeti isso aqui umas 300 vezes no vídeo, porque dá para ganhar da União La Calera. Então, o nosso pós-jogo aqui, se não for eu comentando uma vitória, vou ficar muito decepcionada. Então, quero saber aqui de vocês o que vocês acharam dessa provável escalação do time do Santos e conta aqui qual que é o seu palpite para o jogo. Quero o seu palpite, porque depois da partida eu vou olhar quem acertou o resultado, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no